Olá, aqui é o Naga novamente, mais Sêneca, menos Prozac, capítulo 11, Perdão. Cara, esse daqui, ó, eu ia falar pra você, viu? Se você não desistir nesse capítulo, é capaz de você conseguir chegar até o final desse livro. Para os que guardam rancor, culpa, com os outros ou para si mesmo, né? Culpa o outro, culpa a si mesmo. Isso é uma caçamba de culpa, né? Delícia de viver, viu? Considerações médicas, você carrega um sobrepeso de ressentimento, né? Então aqui ele vai falando sobre os ressentimentos, as mágoas, né? E como que você sente isso para si mesmo, dizendo que o tempo cura tudo, ou seja, um engano. O Senhor, o tempo é o Senhor como é que fala aquele... o tempo é o Senhor de todas as feridas, né? Acho que é isso a frase, né? O tempo cura tudo. Isso é uma mentira, o tempo não cura nada. O tempo faz você esquecer, guardar essa dor monstruosa que você tem aí dentro. E aí o tempo ele vai guardando um monte de coisa que está aí guardada. Aí você está sofrendo, sentindo rancor, ódio, um monte de coisa e acha que o tempo curou. O cara não curou nada, nada. Inclusive eu acredito que não existe esse processo de cura dessa forma, tá? Você sempre vai sentir dor por alguma coisa. Você sempre vai sentir uma dorzinha quando você se colocar naquela situação dolorosa. Quando você voltar para aquele momento, você vai sentir dor, né? Só que com o tempo, essa dor, além dela amenizar, você vai conseguindo compreender, certo? O porquê dela, né? Você vai conseguindo entender isso, tá certo? Então, com a expansão da sua compreensão, a dor ela pode ser amenizada até o ponto de você realmente não senti-la mais, tá? Então, cada incômodo, olha, presta bem atenção nisso que ele vai falar. Cada vez que você se incomoda com alguma coisa, é uma sequela emocional de algo que você passou. Ou seja, você se incomoda muito com as coisas, então você é sequelado, você é sequelada. Exatamente, você tem sequelas emocionais, tá certo? Ai meu Deus, sou sequelado, eu não posso mais mudar. Não, você pode sim melhorar isso, desde que você seja honesto consigo mesmo, tá bom? Então, a sua verdadeira essência ela está sepultada sobre uma crosta de dor. Olha só o que ele fala, ele vai a fundo aqui mesmo, né? Então a sua incapacidade de assumir a sua parte da responsabilidade faz com que você continue culpando os outros pelo seu sofrimento. Mas a dor você guardou aí. Você fingiu que essa dor não existia. Você simplesmente falou, ah não, eu não sinto dor não, meu pai, minha mãe, não. Pode dizer, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, odeio meu filho. Qual o problema? Você precisa ser honesto. Quando que você vai começar a ser honesto de verdade? Essa é a questão. Aí a partir deste momento em que você for honesto, é que você vai conseguir criar o amor próprio e o amor consequentemente pelo próximo, tá bom? Então você naturalmente abriga sentimentos de ódio, vingança. E anote essa frase que ele vai falar agora. Cada vez que você se queixa, você culpa. Cada vez que você se decepciona, vem a culpa. Cada vez que você se faz de vítima, culpa. Cada vez que você se frustra, culpa. Cada vez que você julga, culpa. É culpa atrás de culpa. Por isso que as religiões estão crescendo tremendamente. Às vezes você vê eu falando aqui de religião, mas não é que eu sou contra a religião, muito pelo contrário. Eu acho que a religião é um caminho maravilhoso, doce, né? Só que a maior parte das pessoas, a maior parte tem pesquisa sobre isso, a maior parte das pessoas que estão dentro da religião é por medo, por culpa, por tentar se redimir, redimissão. É bizarro, você deveria estar lá simplesmente para enaltecer, sabe? Enaltecer Deus, você realmente colocar o seu coração ali para enaltecer, para fazer algo maior, simplesmente para adorar, para amar, para viver esse divino. Mas você está lá buscando redenção, esse que é o problema. Você é um caminhão de culpa, entende? Então, muitas vezes você está fazendo as coisas boas, as coisas bacanas, mas pelos motivos errados.
Os motivos é que estão ruins na sua vida, não são suas atitudes sempre, entende? É isso que é preciso parar para pensar. Então você culpa a si mesmo e os outros, e você acha que você fez mal para as outras pessoas, e aí você sente culpa por isso, e cara, é um balaio, é uma loucura, tá? Então você ficou preso entre culpar a si mesmo e culpar o outro. Sua vida se tornou essa ponte entre culpar a si mesmo e o próximo. E aí por isso que você não consegue se sentir bem através de uma religião, você não consegue se sentir bem com o seu ambiente familiar, você não consegue se sentir bem, né, com as coisas que você faz da vida, tá bom? Composição desse medicamento, nunca ninguém lhe fez mal. Nossa, isso aqui vai causar um mal-estar em algumas pessoas, né? É difícil entender isso, tá? Mas é o seguinte, o que faz mal é a interpretação daquilo que você vê. Por exemplo, hoje eu já aconteceu de alguém me xingar, sei lá, no trânsito ou em casa, de alguma forma, a pessoa utiliza um palavrão e fala comigo. E hoje eu consigo ter uma resposta natural. Ela está xingando porque ela está chateada. Isso hoje já não entra mais em mim, né? Boa parte das vezes não entra mais. Isso quer dizer o quê? Que ela não me fez mal quando ela me xinga. Então você fala assim, não, mas se ela me xingou, ela me fez mal. Não. A única forma da pessoa te fazer mal é se ela entrar em você e fizer você se sentir mal. Não, isso é impossível, não tem como. Tá? Então, o problema é a forma que você interpreta as coisas que as pessoas fazem, tá? E isso é o que te faz sofrer e ter conflito com as outras pessoas, né? Essa é a causa total do seu sofrimento. Não tem a ver com o estímulo, né? Mas sim a forma que você reage a esses estímulos. Só você é capaz de incomodar a si mesmo. Só você tem essa capacidade. Você é poderoso sobre si mesmo, tá bom? Então, no plano mental, só você tem o poder de se fazer mal, tá bom? Deixa eu tentar aprofundar nisso daqui. Se você... Tem coisas que você se sente bem e algumas pessoas se sentem mal com o mesmo acontecimento. Por exemplo, sua mãe fica abraçada com você, aí em público. Tem algumas pessoas que se incomodam extremamente com isso, principalmente adolescente, né? Você fica super mal. Hoje, algumas pessoas se sentem super felizes. Caramba, minha mãe me ama, tá aqui abraçada comigo e tal, entendeu? Então, o que muda não é o comportamento. O que muda é a forma com que você vê todos os comportamentos na sua vida. Todos os sofrimentos. E agora eu faço um exercício com você. Olha todas as vezes em que você sentiu que alguém lhe feriu. Todas as vezes. Todas, sem exceção. E perceba que 99% delas foi a forma com que você viu a situação e não a própria situação. Então, o sofrimento maior é causado pela forma que você interpreta a atitude das pessoas e as coisas que acontecem, tá bom? E isso evidencia um déficit de perdão, né? O perdão se desenvolve conforme você se liberta da dor que causou a si mesmo, quando você para de sentir essa dor, de se culpar, de se colocar nesse lugar de culpa, né? Aí sim você consegue se libertar e aí sim você consegue perdoar o próximo. Então, se você fica pensando, poxa, eu não consigo perdoar meu pai, minha mãe ou quem quer que seja, muito provavelmente é porque você está embebido de dor, tá certo? Na sua própria interpretação do fato, tá bom? Tratamento para isso. Assim como você, o resto do mundo faz o melhor que pode, é o que a PNL diz, até aquele que mata, ele tem uma boa intenção por trás. Então, por exemplo, foi feito um estudo com presidiários e como é que eles veem, como é que funciona a cabeça deles. Por exemplo, o cara matou a mulher porque ela traiu ele. Na cabeça dele tinha duas alternativas, ou ele deixava o cara vivo e ele sofria, ou ele matava o cara e sofria menos, né? Ou matava ela e sofria menos. Na cabeça dele era simples assim, mas por trás, qual era a intenção dele? Sofrer menos, parar de sentir dor, entende? Toda vingança é estimulada pela diminuição da dor, né? Então todas as ações têm uma boa intenção por trás, por isso que tem aquela frase, né? Aquela piada que de boas intenções o inferno está cheio, porque realmente por trás de todas as ações tem boas intenções, é preciso tentar entender de onde vem a raiz disso, né? Para você gerar empatia e perdão, tá bom?
Então, com isso, você começa e termina no estímulo que você emitiu, ou seja, a sua responsabilidade ela cabe só até você, né? Então, se o outro ficou chateado com algo que você falou, é um problema dele. Se o outro acreditou no que você falou e tal, é um problema dele. Infelizmente, você não tem controle sobre o corpo, sobre as intenções do outro, tá bom? A forma com que ele reagiu é um problema dele e ele vai ter que buscar ajuda. E aí é papel dele. Né? Sempre lembrando da gente não tentar evangelizar o próximo a fazer essas mudanças, né? Você não deve se sentir culpado pelo que a outra pessoa sentiu, ela foi causa do seu próprio sentimento, é o que nós falamos aqui. E vamos lá, prática, né? Durante 3 meses, analise seu passado e onde houver culpa, rancor, adicione compreensão para que a cura se manifeste através do perdão. Então você vai olhar para trás, é aquele exercício que eu já, de certa forma, até antecipei isso aqui, né? Você vai passar 3 meses lembrando e percebendo essas situações e começando a ver que culpa não adianta de nada, não existem culpados, todos estão fazendo o seu melhor. Infelizmente, as pessoas não reagem da maneira que você quer, né? Ou felizmente, né? Efeitos terapêuticos. Ajude-se a soltar os pesos excessivos. Você está sentindo aqui duro, pesado, não é por causa do seu trabalho, é por causa das suas dores emocionais, tá? A culpa é uma invenção. Olha só essa frase que legal, vou ler ela na íntegra. A culpa é uma invenção muito útil para mantê-lo espiritualmente e mentalmente controlado. Leva-o a depender do perdão alheio para se redimir e purificar a alma. Ou seja, você está buscando a validação, né, a aprovação dos seus parentes ou de algum chefe, de algum colega de trabalho, amigo. Por quê? Porque você se sente culpado. Você se sente culpado. Tudo na vida, boa parte das suas ações são culpa. Como é que você vai ser feliz? Se tudo, basicamente, tua vida é buscando redenção. Não tem como você ser feliz desse jeito, tá? Então, o verdadeiro perdão, ele realmente é feito de perdoar a si mesmo em primeiro lugar e depois perdoar aos outros. Mas aí você vai perceber depois que não é mais necessário perdoar, porque você percebe que ninguém fez nada por maldade. A maldade por si só, ela não existe. A maldade é tentar imprimir o bem ao próximo. Olha que louco. A maldade é tentar obrigar que as coisas sejam boas. Boas para você ou para os outros, né? Hitler, ele tentou fazer uma sociedade, ele tentou fazer o bem para a Alemanha, mas olha a merda que deu. Entende? Cuidado com você tentar fazer o que é certo, tentar fazer o que é bom, é perigoso muitas vezes, né? Então aí você vai perceber que nem o perdão vai precisar mais, porque, cara, as pessoas estão fazendo o que conseguem. Infelizmente, é o que dá. Se você tivesse sido criado do jeito que ela foi criada, nas mesmas condições que ela foi criada, provavelmente você teria as mesmas atitudes, entende? Existe um código genético, existem várias formas de programação para que a pessoa age daquela forma. Então vamos lá, se você conseguir fazer isso, se você conseguir, né, eliminar todo esse rancor, essa culpa, você vai ter a convicção para eliminar a palavra culpa do seu vocabulário. Né? Se você fizer esse esforço, você vai substituí-la por responsabilidade, tá bom? Frequentes episódios dos quais você compreende que as pessoas mais egocêntricas e conflituosas são as que mais sofrem. Então, quando você acha que aquela pessoa é rancorosa ou que a pessoa é muito orgulhosa e que ela é muito soberba e tudo mais, essa é a pessoa que mais sofre. Acredite. Incapacidade para continuar culpando os outros pelo seu sofrimento, perda de interesse em se culpar pelos erros cometidos no passado, força para pedir desculpas cada vez que um dos seus erros fizer que outra pessoa se sinta mal, tá bom? Então, mesmo que você esteja certo, errado, já nem é mais essa questão, peça desculpas. Ah, mas se eu pedir desculpa, ela vai achar que no seu... Cara, isso são histórias mentais. Não fica perdendo tempo discutindo na vida. Ou desculpa, olha, se alguma coisa que eu falei te machucou. Perdão. Não, beleza, perdão, tudo bem. E se você está tendo que pedir perdão demais, talvez seja a hora de repensar essa relação, tá bom? Seja com você, seja com outro.
Acessos temporários de lucidez, nos quais você começa a perceber que não existe a maldade, mas sim o excesso de dor, tá bom? E a pessoa quer fazer o bem, quer eliminar a dor. E aí é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Maior facilidade para não se perturbar ao lidar com os processos emocionais vividos pelo resto das pessoas. E a frase de Sêneca: a ira é frequentemente mais nociva do que a injúria que a provocou, ou seja, normalmente a sua reação é muito pior do que o fato. Então, a sua interpretação que leva você à ira, à fúria, à raiva, ela é bem pior do que o ocorrido. Quantas vezes uma coisa acontece, é pequenininha, né? Aí a pessoa faz a tempestade em copo d'água, né? Quantas vezes? Ou seja, isso quer dizer que a reação da pessoa foi bem pior do que o que aconteceu. Então, para isso a gente precisa ter essa consciência, para não ser um poço de reação e sofrimento, tá bom? E agora a gente vai para o capítulo 12, desapego. Esse é... Segura, que ainda estamos na metade da montanha-russa. Te vejo lá, valeu!